Olá pessoal, tudo jóia? Espero que sim. Então, estou passando aqui rapidamente para falar um pouco para vocês sobre soluções. Eu vou ser breve, porque posteriormente a essa introdução, a gente vai ter dois vídeos, dois experimentos com concentrações para vocês, certo? Vocês passaram um tempo longe aí, então eu vou aqui só estar relembrando alguns cálculos para vocês. Antes disso, de falar sobre os cálculos, eu vou falar para vocês o que é a solução. A solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Por que a gente tem que falar sobre uma mistura homogênea? Porque uma solução ela é constituída de apenas uma fase. Ou seja, uma solução ela não pode ter mais de uma fase. Por que isso? Porque, exemplo, eu tenho uma mistura, água e óleo, um exemplo muito usual. É uma solução? Não. A gente consegue observar duas fases ali. Já se a gente misturar uma colher de açúcar em um copo de água e ela se dissolver toda, a gente vai ter uma solução. Claro que há exceções, por exemplo, em soluções supersaturada ou insaturada, onde a gente observa um corpo de fundo. Mas isso é problema para outro dia. Aqui eu quero ser breve. E já falando sobre os cálculos, um dos principais cálculos é o cálculo de concentração comum que a gente utiliza em soluções. Concentração comum nada mais é do que a relação de estudo entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução. A gente não deve confundir concentração comum com densidade, porque a densidade é a relação entre massa sobre o volume, mas o que difere aqui em densidade é massa da solução sobre o volume da solução. Então, é a massa daquele volume todo que eu estou estudando sobre o volume todo que eu estou estudando. Já a concentração não. É a massa somente do soluto que foi adicionado àquele solvente. Um bem importante, um cálculo para a gente se estudar dentro de concentração é o número de mols, que nada mais é a quantidade de matéria de qualquer que seja substância, átomo, que pode ser expressa em quantidade de partículas, massa ou volume. Então, a fórmula nada mais é do que número de mols. É a massa sobre a massa molar. Então, se eu tiver a massa e a massa molar daquele composto, eu consigo descobrir quanto número de mols que eu tenho ali. Outro cálculo bem importante, que está atrelado ao número de mols, é a molaridade, que é a relação expressa entre a matéria, no caso em número de mols, e o volume da solução, que pode ser expressa em duas equações. A primeira, molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume, ou a segunda, que é a massa sobre massa molar vezes volume, que nada mais é do que a simplificação. Você pegou na fórmula onde tinha número de mols e colocou massa sobre massa molar, advindo dessa primeira fórmula aqui. Outro cálculo importante é o cálculo de diluição, que nada mais é do que você adicionar mais solvente a uma solução, fazendo com que você obtenha maior número de solvente na mesma quantidade de soluto. Ou seja, eu vou ter soluto disperso em maior quantidade de solvente. Então, ela pode ser expressa, se você for falar em molaridade, molaridade inicial vezes volume inicial, e a molaridade final vezes volume final. Ou concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final, certo? Esse exercício aqui eu vou deixar para depois. Eu quero que vocês analisem e exercitem um pouco. Estou deixando aqui só para vocês exercitarem, certo? O exercício nada mais é o quê? Quem é o solvente aqui na solução? Uma solução de NaCl em estado aquoso. Percebam bem, estado aquoso. Quem é o soluto aqui? Então, quanto há de soluto em cada litro dessa solução? Qual a relação aí? E quantos miligramas de soluto há em cada ml de solução? Quero que vocês façam isso aqui e mandem lá no grupo para a minha resposta, rapidamente, viu? Agora eu deixo com vocês um experimento e até a próxima. Forte abraço! Olá pessoal, meu nome é Daiane Xavier e na nossa aula experimental de hoje com o tema solução, vamos abordar o assunto de concentração. Para a gente fazer nosso primeiro experimento, vamos utilizar metade de um comprimido efervescente, que é mais conhecido como vitamina C. Vamos utilizar vinagre e água. Bom,
Em cada copo colocaremos uma quantidade de reagente diferente. Nesse primeiro copo aqui, colocaremos 4 colheres. Mexe um pouquinho. Nesse segundo copo, colocaremos apenas uma colher. Mexe. Agora vamos colocar as pastilhas de comprimido efervescente no mesmo instante. Bom, o ácido vinagre, também conhecido como ácido acético, reage com bicarbonato de sódio, formando o ácido carbônico. Devido à reação, o ácido citado anteriormente se torna em dióxido de carbono. O corpo onde foi adicionado mais reagente, é possível observar uma maior concentração dos reagentes, o que resulta em maior número de choques por segundo. Implicará um maior número de moléculas reagindo. O aumento da concentração resulta numa reação mais rápida. Então, pessoal, agora no nosso segundo vídeo, vamos utilizar pergamanato de potássio, água oxigenada volume 30 e vinagre. Colocaremos na mesma quantidade de água, em cada copinho um comprimido. Pode esperar um pouquinho para dissolver. Agora, com o comprimido dissolvido, colocaremos a mesma quantidade de vinagre em cada copo. Então, vamos colocar 1 colher de vinagre em cada copo. As cores que enxergamos dependem muito de como os átomos se arranjam nas moléculas. Agora, pessoal, colocaremos 2 colheres de água oxigenada nesse primeiro copo e 1 colher de água oxigenada nesse copo. Nessa experiência, é possível perceber que os mesmos átomos conseguem formar cores completamente diferentes, dependendo da forma como se organizam. Ao entrar em contato com a água, o pergamanato de potássio, onde o íon de manganês se dissocia e forma os íons de potássio de pergamanato. Na hora em que o pergamanato se mistura com o vinagre e com água oxigenada, ela reage principalmente com a água oxigenada, oxidando-se a um íon de manganês, que é completamente transparente. Mais uma vez, a concentração foi o maior fator determinante no decorrer da reação. Bom, pessoal, nosso experimento se encerra por aqui. Lembrando que todos os materiais utilizados são de baixo custo, pode ser encontrado em farmácia e em supermercado. Um beijo, até logo!